O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, estamos de volta ao vivo com o podcast Poderosamente. Semana passada foi carnaval, então a gente não teve podcast, espero que você tenha sentido falta. Mas hoje a gente está aqui, segunda-feira à noite, você sabe que é dia do podcast Poderosamente. Eu espero que você tenha tido aí dias de descanso, dias de trabalho, de estudo, assim como foi eu, né? Decidi estudar, trabalhar um pouquinho nesses dias aí, mas também descansei, aproveitei um pouquinho. E hoje a gente já está aqui de volta, né? Toda segunda-feira. E eu tô sempre aqui, sempre eu falo que a minha convidada é especial. E as minhas convidadas são muito especiais mesmo. Cada uma tem, assim, uma partezinha, né? Um carinho muito grande por elas. E hoje eu tô com uma pessoa aqui também muito especial. E, particularmente, eu vou falar sobre um assunto que eu amo, que é o empreendedorismo, né? Eu sou empreendedora já tem muitos anos. Mas a gente vai falar sobre essa parceria que o empreendedorismo precisa ter e que às vezes as pessoas olham como concorrência, não ajudam. Se você aí que tem uma amiga empreendedora, que às vezes não dá uma força para ela, postando lá no Instagram, indicando ela para suas amigas. Você não faz ideia do quanto isso é importante. E a gente vai estar falando sobre isso aqui hoje. Então, se você tem uma amiga empreendedora, dona de loja, empresária, não deixe de mandar esse podcast, manda um aviãozinho lá, encaminha, porque vai ser muito útil tudo que a gente está falando aqui. E quem está comigo aqui hoje é a Natália, o que eu chamo de Nath com muito carinho. Ela é diretora diretora criativa da NAP Rio, e ela está aqui hoje com a gente. Assim, gente, vai ser uma delícia esse podcast, então se prepara que a gente vai falar de muita coisa bacana e muita coisa que vai abrir os olhos aí das empreendedoras para a questão de parceria. Nath, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui. A gente acabou de fazer uma parceria, né, antes do carnaval, que foi incrível também lá na sua loja. Então, assim, é um prazer estar aqui. Eu achei muito legal a gente estar trazendo esse tema, né, pelo que a gente conversou e tudo mais. É uma coisa que eu vejo como um tabu entre as empresárias como um todo. Sim. Né? Assim, a gente vai falar um pouco da concorrência, o porquê não ajudar, né? O porquê ajudar, o porquê indicar, né? É tão bacana isso. Mas antes da gente ir para o nosso tema, eu quero que você se apresente, quero que você fale quem é a Natália. Oi, gente, boa noite. Sou a Natália, diretora criativa da NAP Rio, uma empresa familiar aqui na cidade de Petrópolis. E obrigada pelo convite, Ana. É um prazer enorme estar aqui. E muito bacana esse tema, porque a gente realmente acabou de fazer uma parceria incrível e o quanto isso é importante e impacta, né? E alavanca hoje em dia as empresas, os negócios. Então, assim, é um tema que alimenta a gente, né? E cada vez mais a gente vê mulheres empreendendo, então acho que é muito importante realmente encaminhar, chamar, compartilhar com as amigas, porque eu acho que juntas, né, nós conseguimos somar muitas forças. E você, assim, você já começou sendo empreendedora, porque é uma loja de família, né? Como você falou. Tua mãe também mandou um beijo para ela, porque ela é um amor. Então, assim, beijo para Patrícia, mãe da Nath. Beijo, E me mãe. recebeu super bem lá na loja no dia que a gente foi para fazer a parceria, né? E as meninas da loja também, assim. Gente, é uma loja que, assim, você entra, elas te acolhem de uma forma, né? Eu não tô falando que é porque você tá aqui, Mas não, mas é diferente. Quando eu cheguei, assim, eu senti, assim, um acolhimento tão grande de todas elas. Nem sabia quem era sua mãe, porque eu não conhecia, né? aham. Mas, assim, eu senti todas elas, assim, as três vieram, me acolheram e tal. Então, assim, tem um carinho diferenciado na sua loja, te falo que foi o que eu percebi. Então, assim, isso eu já acho que é um grande diferencial, né? A primeira impressão quando você entra e como você é recebida. Mas é familiar. Aí você decidiu trabalhar com a loja por ser familiar ou porque realmente era isso que você queria fazer? Por que você decidiu ficar? Porque tem muita gente assim, ah, a mãe tem loja, a avó tem loja, mas aí você fala, não é isso que eu quero para mim. Mas o que te fez ficar no empreendedorismo e trabalhando na loja? Então, eu sempre admirei muito, né, a trajetória dos meus pais, assim.
Sempre honrei muito e nasci e vivenciei a NAP como um todo, assim, ficava no balcão férias e amava estar ali. E era uma forma de estar perto também dos meus pais, então era muito legal. Então, acho que eu nem pensei em alguma outra possibilidade, sabe? Desde pequena eu já fui crescendo e entendendo que aquilo ali é o que eu amava mesmo. É, E a gente foi conseguindo criar esse ambiente que você falou que ele é acolhedor, ele é É aconchegante. muito. E às vezes é engraçado, porque eu fico tentando e querendo muito que as pessoas de fora sintam isso, né? Porque quem vê a gente no Instagram às vezes não entende, mas eu falo, gente, eu queria tanto que as pessoas pudessem sentir esse carinho e esse diferencial. Mas tive outros amigos que os pais também tinham empresas, Uhum. mas que acabaram optando por outros caminhos. Mas eu acho que eu sempre gostei, sempre amei esse ramo da moda, do empreendedorismo, essa questão dos contatos, de você estar perto de pessoas e aprender também. Então, acho que isso me alimenta, assim, diariamente. Eu acho que faz toda a diferença, porque assim, a tua mãe é uma pessoa também muito carinhosa, é uma pessoa assim que você vê que ela tá ali porque ela ama. Sim. E o que eu achei mais interessante é assim, as tuas colaboradoras ali, né? Elas também são assim, porque geralmente, assim, não tô falando que generalizando, né? Lógico, mas tem muitas lojas que você entra, a pessoa não tá satisfeita, ela não tá ganhando o que ela acha que deveria ganhar, ou ela não tá feliz ali, não era o que ela queria fazer. E Sim. a gente, às vezes, assim, não é bem atendido porque a pessoa também não tá feliz naquilo ali que ela tá fazendo. E não é nem culpa da pessoa, talvez seja porque, assim, não tá legal, não tô feliz aqui, vou procurar outra coisa, né? Eu acredito muito nisso. Então, assim, não tá feliz, viu que ali não deu para sair mais nada, então, assim, corre atrás de outra coisa melhor, mas você não precisa atender mal quem tá chegando, né? E eu senti esse diferencial ali na loja, né? Assim, das meninas, a tua mãe é a dona, então ela tem assim, vamos botar meio que obrigação de tratar as pessoas bem, porque eu Aham. sou a dona, o dono tem que estar sempre ali, O olho do pode dono que estar manda. com dor, com o que for, mas tu tem que estar ali no salto, né, para passar. Mas eu fiquei assim, vendo as meninas que trabalham, né, o quanto elas gostam de estar ali. Eu pude presenciar assim alguns atendimentos delas com as clientes e elas fazendo de tudo e procurando numeração e vendo, não, isso aqui vai ficar melhor para você. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, gente, tem um diferenciamento no atendimento. Tanto que eu, assim, no meu grupo, né, que a gente fez aquela parceria toda, e eu falei para os clientes que vêm, olha, não deixe de ir lá na loja, vai lá conhecer, porque realmente, assim, eu particularmente sou assim, eu indico aquilo que eu acredito, eu indico aquilo que eu tive uma experiência boa, porque dificilmente aquilo que não é uma experiência boa, né, A gente vai indicar. eu dou mais de uma chance. Aham. E eu acho que é assim, é o normal. Às vezes você vai, aquele dia não foi um bom dia, aconteceu alguma coisa, mas assim, às vezes você tem uma única oportunidade de mostrar aquilo ali. Às vezes é um único momento, é um único dia. Às vezes a pessoa não é daqui de fora, não é de Petrópolis, é de fora. E eu senti muito isso na loja, sabe? Essa energia boa. E assim, além das peças que são lindas, o preço é muito bom, é material de muita qualidade. Então, assim, eu vi esse carinho que você fala, eu vi lá. Então, gente, assim, não tô falando que eu tô na frente da Nath, porque, assim, quem já me conhece sabe, eu não sei indicar aquilo que eu não uso, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não sou bem atendida, tanto que eu prezo muito pelo meu atendimento, porque eu falo, se eu não gosto, eu também não vou fazer, né? Exato. Então, realmente eu senti esse diferencial, assim, lá na loja, né. Então eu achei, assim, incrível. E eu queria, assim, te perguntar uma pergunta, quer dizer, uma opinião tua, né. A gente sabe que depois da pandemia teve uma grande diferença aí, na Rua Teresa, no comércio como um todo, porque veio o online de forma muito forte, Aham. né, e aí, assim, todas nós tivemos que nos adaptar. Muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, era aquela questão, não sei gravar vídeo, mas tem que gravar, não sei trabalhar na internet, mas eu tenho que começar a trabalhar. Sim. Como é que foi a transição para a loja, para vocês da loja, que são 2 lojas, né? Aham. Como é que foi essa transição? Porque as lojas fecharam todas e vocês Foi. tinham que continuar. Como é que foi essa transição para a NAP Rio, assim? Foi bem desafiador, assim, foi tudo muito rápido, né? A gente foi Uhum. acompanhando as notícias e pensando que o que poderia fazer isso com as lojas fechadas e os funcionários também dependendo da gente, né? E não tinha muito o que fazer, então
a gente precisou agir muito rápido. Fomos pra loja, eu, meu pai e minha mãe, a gente começou a fotografar, porque até então não tinha ensaio fotográfico, a gente não era tão presente ainda no online, era, sei lá, 1%, né? As vendas online que a gente fazia, clientes que já tinham contato com a gente e nós enviávamos. Que gostava da roupa, que já sabia o que Já que era, vocês conhecia. enviavam. Então era Isso. um número muito menor, né? Muito pequeno. É. As compras, né, físicas eram 99%. E aí a gente começou a ir pra loja fotografar as coisas e todo mundo assim, de máscara, com medo, saindo. E aí a gente começou a mandar para alguns clientes, nós mesmos levávamos, né, as compras até a casa dos clientes, porque as pessoas estavam em casa e nem tinham roupa para ficar em casa. Era algo que ninguém estava acostumado, né? Então as crianças já perdiam as roupas rápido. Criança precisava de roupa, adulto. E aqui em Petrópolis a gente brinca que tem as 4 estações no mesmo dia, então sentia frio, Verdade. calor. Eu passei isso pro meu filho. Meu filho, a pandemia foi ele entre 8 para 10 anos, né? Então, é naquela idade que o menino cresce muito. E assim, eu vi ele perdendo as roupas. De repente, a calça subindo. E é desesperador, porque realmente tinha que dar um jeito de comprar e tudo fechado, você não podia entrar, aquela loucura toda. E é uma adaptação, né, Nath, que não é fácil. Não. Você se adaptar. Eu falo que a vida de blogueiro, gente, é muito difícil. Porque às vezes a gente olha tudo prontinho lá, os Acho vídeos. que é fácil, grava em 1 minuto, mas não, você Gente, passa a não roupa, é, você pensa na não roupa, é. você pensa no Aí tu roteiro. grava uma parte do vídeo, você grava outra, você encaixa, aí não pode ser um vídeo também comum, porque senão não prende a atenção da pessoa. Gente, é muito E a trabalhoso. gente se cobra, né? Eu acho que a gente que é Muito. empreendedor se cobra muito, então tem que estar perfeito. E às vezes você acaba nem tendo tempo suficiente. Uhum. E hoje em dia, eu acho que agora a gente tem vivenciado uma época que as pessoas estão mais para os conteúdos menos editados. Isso é ótimo, né? Aham, Porque até então tinha que estar ótimo. perfeito pra gente poder É. postar. E Antes o que atraía era isso. Se não pegasse a roupa de todos os ângulos e tudo perfeito ali, a pessoa não vou comprar. Né? E agora já tem essa flexibilidade, até na beleza mesmo. Hoje eu até fiz um post lá falando sobre pele de veludo, né? Que agora as pessoas estão prezando pelo menos. Aí tem muita gente que colocou um monte de procedimento, fez um monte de procedimento, botou um monte de tudo que tu imagina. Agora tá tirando, porque agora a onda é o natural, tudo que faz mais natural, né? Então, assim, as coisas vão mudando muito rápido e a gente tem que se adaptando, senão a gente vai ficando para trás. Pois é, e pegando esse gancho, eu fiquei feliz porque, de certa forma, a gente começou a postar foto em pessoas reais. Éramos eu, minha mãe, meu pai, e a gente ia em casa e postando foto e mandando para as pessoas, e essa questão de um ajudar o outro, então as pessoas compartilhando. Olha, se vocês precisarem ter uma loja, não sei o quê, e indicando. Então foi assim, tipo, foi olhar para isso hoje, né? É muito bonito, assim, muito bacana de ver o quanto que a união e o amor das pessoas ajudou a gente a estar hoje, né, onde a gente tá. As pessoas entenderem isso, né, Nath? Porque quem estava trabalhando de casa e CLT, tendo ali o seu salário já certo, né? Assim, aí as empresas se adaptaram também. Mas o empreendedor, ele não teve saída. Não. De repente, assim, a menina lá da pipoca da praça não podia mais ir, o cabeleireiro que não podia mais atender, a loja de roupa não podia mais abrir. E aí você faz o sustento da tua família como? E as despesas, né, o aluguel, tudo, que assim, E muito bom. continua tudo. Eu lembro que quando veio essa pandemia, o meu trabalho é muito presencial, que nem você viu lá, era, né? Contato com as Muito pessoas. presencial, porque é o diferencial. E eu falei, como que vai ser agora? E aí foi aí que começou o movimento dos grupos do WhatsApp, as vendas através do grupo. E movimenta muito, né, a gente tava falando disso. Porque assim, tirava foto do produto. E aí, qual foi o público que eu peguei? O público que de uma hora para outra se viu dentro de casa, não estava gostando do que estava se vendo na tela, porque uma coisa é você sair correndo de Todo manhã, dia. não se olhar nem no espelho à noite, ainda mais a mulher que tende a ser mais vaidosa, e volta à noite. Então, às vezes ela nem se olha. Então, ela não liga se ela não tá com uma maquiagem, se ela não tá. Mas quando ela se obriga a ter reuniões de apresentações online e que ela vê o rosto dela ali na tela, ela fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. E foi essa clientela que eu também fui pegar. Porque era o que eu tinha que fazer. Então, as professoras tinham que dar aula online. E aí, o online, assim, eu não posso aparecer com essa cara. Só que era a cara que ela estava todo dia lá na escola. Só que aí na tela incomodou.
E Aham. foi esse público que eu também, através do meu trabalho, e muita gente compartilhando, ajudando e falando: olha, entra, é empreendedora, trabalha com isso. E aí a gente viu muito isso, né, na pandemia, né? E foi o que salvou realmente, assim, né? Aham. Mas bom que passou. Pois é. E agora vocês estão. Como é que tá agora o trabalho? Porque continua com a loja, Aham. mas assim, o movimento ele deu uma diminuída, E né? agora eu sinto que o consumidor, ele é online, né? Ele É muito acostumou, online. desde a pandemia, ele acostumou com o online. Então, a gente tem clientes aqui da cidade que não vão até a loja, preferem que a gente entregue. Aham. Ou então a distância. A gente entendeu que alguns bairros ou algumas pessoas têm dificuldade de se locomover e preferem Uhum. essa facilidade, né? Da entrega. É porque também quando você já conhece a roupa, já sabe mais ou menos como que veste, já sabe o tamanho, É. fica até mais fácil, né? Pois é, e eu acho que mesmo com essa questão da pandemia, os nossos dias ainda continuam corridos, né? Então Uhum. são poucas as pessoas que conseguem um tempo pra se deslocar e tirar pra ir atrás de roupa ou pra ir atrás de alguma coisa. Embora isso seja importante, né? Porque a gente vê que às vezes a gente tá ali tão sobrecarregado que não tira um tempo pra gente, e também foi um tema É. que a gente falou sobre isso, Hum. pessoalmente. O quanto que às vezes a mulher precisa também parar um pouco e olhar pra si. Porque a gente tende a querer cuidar de tudo e dar conta de tudo o tempo inteiro. Não, isso aconteceu contigo lá, né? Eu falei assim, no segundo dia, já assim, segundo tempo, já 45 do segundo tempo, eu falei assim, senta que agora é a tua vez, porque senão tu não teria feito, porque fica pra cima e pra baixo, tipo, você botou todo mundo, né? Mas aí você Se ficou. deixa E eu por falei, não, último. pode vir, Pois é, olha, não é? e isso acontece real, assim. Às vezes a gente fala e não para pra olhar pra gente. É. Mas é o tempo inteiro a gente querendo cuidar de tudo, controlar tudo e o tempo passando rápido. Mas com isso tudo, o online ele aumentou muito. Então, hoje em dia, a gente tá conseguindo chegar a mais clientes, isso é ótimo, pessoas de outras cidades, outros lugares, né? Por conta dessa facilidade do Uhum. online. E acaba que tem gente que continua ainda amando essa experiência do físico, que prefere o contato mesmo, conversar, sentir o ambiente. Então a gente se adapta e se divide pros dois, né? Assim, eu agora eu tenho notado, pelo menos assim, no meu nicho, né? Eu tenho notado que assim, a gente tem sim aquelas clientes que gostam do online, que consigo resolver por ali, mas também eu tenho notado assim uma carência muito grande nas pessoas do contato. Sim. Porque uma coisa que foi falado muito na pandemia era essa questão assim, ah, quando acabar eu vou sair abraçando todo mundo, porque todo mundo queria se abraçar e não podia. E É. aí, quando voltou, não foi bem assim que aconteceu, né? Eu falo que quem era mais ou menos mal e estava em cima do muro, passou para o lado ruim, Pois é. né? Então, assim, teve uma coisa estranha que aconteceu aí, e assim, aquela pessoa que já era boa, ela ficou melhor ainda, mas aquele que estava em cima do muro, ele foi para o lado ruim, E né? continua sendo E egoísta, né? continua sendo. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas assim egoístas. Tem. E assim, lá na Rua Tereza, a gente vê assim, tem muita loja, né? Mas são roupas muito diversificadas. Alguns modelos que são assim próximos, outros que não. Como que é a tua visão disso? Porque a gente até conversou também sobre isso, das pessoas assim, tipo, não se ajudar, né? Achar que, ah, não, eu não vou falar nada dessa loja, porque assim, tem uma peça na tua loja que não tem lá. E às Aham. vezes é a que a cliente quer, e vice-versa. Tem uma peça que você vai encontrar na outra loja que na tua não tem, e que não tem problema você falar. E, inclusive, eu vi, assim, até uma das tuas colaboradoras lá falando: olha, aqui a gente não trabalha com essa roupa, mas na loja tal você deve encontrar. Então, isso é muito legal, porque assim, você vai deixar de vender de qualquer jeito, que não é a roupa que a pessoa quer, mas não custa indicar a tua vizinha que tá ali, que tem aquela roupa que é o que ela quer, né? Aham. Como é que tu trabalha isso lá? Porque eu vi que na tua loja vocês não têm isso, porque você não tem medo da concorrência, você não tem esse egoísmo. Mas como é que é esse trabalho lá teu? Como é que você faz nisso? Sendo Rua Tereza, aquele monte de loja, uma do lado da outra, como é que é esse trabalho lá para você? Então, Petrópolis sempre foi conhecido pelo polo de moda, né, da Rua Uhum. Teresa, e acaba que no decorrer desses anos sofreu muito impacto. Então a gente valoriza muito as lojas que continuam, sabe, que conseguiram vencer isso.
E é engraçado, porque quando eu era mais nova, eu tinha essa percepção que as pessoas eram concorrentes. Então eu passava nas lojas e eu olhava e falava, nossa, mas é concorrente, não sei o quê, não indicava. Ou às vezes deixava de comprar porque, não, mas vai vender, né? Uhum. E com o meu amadurecimento também, eu fui entendendo que não. Que se um ajudar o outro, a rua também prospera, A né? rua toda. Então as pessoas não são concorrentes, elas podem servir como pontes para poder aumentar, né, e chegar num caminho muito melhor. E aí na loja é muito legal, porque a gente tem perto pessoas que indicam a gente, ou a gente indica também. E não é assim, panelinha, não, a gente fica muito fechado às vezes na loja, também acaba não sabendo o que cada um vende. Aham. Mas o pouco que a gente conhece, esse contato assim, a gente tem prazer em indicar, poxa, não trabalho, mas você já viu na loja tal? Muito E legal. muita gente chega até a loja falando, é a menina de tal loja que indicou vocês. Porque a gente preza pelo bom relacionamento e entende que hoje em dia, né, tendo esse conhecimento, as pessoas não são concorrentes, e Uhum. sim, se um ajudar o outro, a gente consegue prosperar, sabe? Uhum. E acho que isso leva todo mundo muito longe, mas, infelizmente, muita gente ainda é egoísta. Então a gente acaba ouvindo, né, pessoas falando ou deixando de compartilhar por não querer ver o outro, não é prosperar, mas assim, por não querer ver o outro bem, né, ou não querer ver o outro vendendo. É. É uma coisa muito louca, mas É o ser estranho, humano é né? egoísta, né? É assim, eu vou te confessar que eu tenho muita dificuldade em entender isso, porque eu indico muitas pessoas, sabe? É de falar assim, você tá precisando de tal coisa, eu tenho uma pessoa para te indicar. Porque eu sei o quanto isso é importante. Aham. E na parceria que a gente fez mesmo, né? Que foi num grupo de WhatsApp, vendendo ali, né? Foram 5 pessoas ali, parceiras que entraram. E assim, 80% das minhas vendas foi para as indicações. Olha isso. Olha só como isso é É, importante, é relevante. é. Eu já tinha, só que como as clientes que já estão ali, elas já conhecem, elas já compram, né? Então, Aham. é assim, teve coisas que foi novidade, outras que não, mas quem comprou foi as novas e que essas que estavam ali me indicou. Indicaram. Então, olha só que legal. Então, É. assim, teve uma que indicou uma pessoa, ela indicou a irmã, hoje ela já me indicou mais uma pessoa que está querendo o produto. Então, o quanto é importante essa questão da indicação. E se Aham. as pessoas entendessem isso, que a gente não está aqui assim para competir, que o que é nosso, que ninguém vai tirar, É. teria um crescimento muito bacana. E você vê ali, né? Olha só o que a gente fez ali. Tinha uma pessoa de semi-joia, porque a mulher ela não precisa. Eu tô aqui com anel, eu tô com pulseira, eu tô com brinco. Eu não tô só com maquiagem, eu não tô só com a roupa. Que agrega, né, valor, Agrega, porque valoriza. assim, se a mulher ela pode estar toda, se ela pode estar com uma roupa super bonita, mas se ela não tiver maquiada, vai tirar o brilho da roupa. Se ela não tiver com acessório, tira o brilho da maquiagem e também tira o brilho da roupa. Se ela tiver maquiada com acessório, com uma roupa bem simples, ainda é o que acho que chama mais atenção e tudo a maquiagem, mas dependendo da roupa também acaba, apaga a roupa. É. Então é uma coisa puxando a outra. Então não tem que ter concorrência, porque assim, eu uso um celular. Por que não fazer uma parceria com uma dona de celular, que nem foi o caso da Olha Milena aí. lá da Tricel, né? Aham. Um beijo para Milena. É assim, aí entrou ela com algo que era totalmente fora, mas entrou na parceria, entrou você com a roupa, entrou a Vivi da Vivaz, que é outro amor de pessoa, a gente tô sempre fazendo parceria com ela. Aí entrou a Believe Crochê, né, com uma bolsa de Olha. crochê, entrou a Diana com uma limpeza de pele, porque a mulher não precisa de uma coisa só. E olha como foi bacana o Foi movimento. aumentando, Foi né? Um vai trazendo aumentando. o outro. Foi aumentando. E aí, assim, o Instagram, e coloca o link do Instagram, segue lá a loja, dá uma olhada nos modelos. Então, o quanto isso ajuda, gente. E assim, ser nicho diferente ou até nicho igual, eu assim, as roupas que eu vi lá na tua loja são muito diferenciadas, são modelos muito diferentes do que a gente vê por aí, né? Então, por que não indicar se só a Nath tem Né, aquela com isso. roupa? Aham. Qual é o problema? Claro que assim, se tu vende o mesmo conjunto que eu,
aí a gente até entende, porque assim, poxa, eu preciso vender, É, né? Eu não posso mandar lá porque eu tenho aqui o conjunto também, então isso vai me prejudicar. Eu entendo isso. Mas se não é a mesma coisa, que nem assim, tecido, lá tecido você não tem. Tu trabalha mais com aquelas malhas, e são malhas encorpadas, eu nem sei o nome dos tecidos, mas eu vi cada coisa linda lá. moletom, Moletom, plush, muita aham. coisa. Malha tradicional, né? Não muito tecido plano. Eu gostei daquela, eu não sei o nome, aquela calça que eu gostei, que ela é uma malha bem resistente. Aham. Ela não é tecido, mas ela parece ser tecido, de tão bonito que é a malha que você tem lá. Então, tem umas peças muito diferenciadas. Então, gente, por que não indicar? Porque às vezes a pessoa, assim, tá numa transição. Eu tô perdendo roupa por causa do meu emagrecimento. Então, eu não tô comprando nada que não tenha algum Pra poder elásticozinho, porque usar, senão eu vou né? ficar sem. Daqui Aham. a pouco eu não Pois tenho. é. Então, assim, aí eu tenho que procurar algo que seja mais elástico, porque aí é ou um elástico ou esse tipo de tecido, porque se eu comprar aquela calça tradicional de tecido com botãozinho, daqui a pouco eu tô Vai perder, perdendo. não dá. Então, assim, a mulher ela tem fases, assim. Então, se a gente tem essa diversidade, olha só que bacana que é, e um indicando o outro, né? Pois é. E eu acho que às vezes otimiza também o tempo e além do fato da gente às vezes não tá se sentindo bem ou ter vergonha de entrar em algumas lojas. Na loja já tiveram relatos assim, né? Ah, eu tenho vergonha de perguntar se tem meu tamanho. Ah, porque eu entrei em algum lugar e não me senti confortável. É, Então, quando você indica, você já tem um passo ali que funciona, é bom, vale a pena, né? Então, hoje em dia, eu acho que esse sistema de indicação, ele auxilia muito, assim, e traz muitas pessoas, e não só para os clientes, mas é, pra gente mesmo, sabendo, ah, não, eu não tenho, mas poxa, eu posso indicar a Ana que vai é. funcionar. Ou, pô, vamos sentar para trocar uma ideia. Às vezes eu tenho uma dificuldade que você vai saber me ajudar, né? Ou então Aham. eu vou falar uma palavra que vai te dar um insight. Então, eu acho que é muito por esse olhar e não pelo olhar só de produto, assim, de ser concorrente ou de bater de frente ou de não Ou só querer ver pelo o outro dinheiro, pela venda, né? prosperar. É. Isso. É a questão, assim, de você querer fazer bem ao outro, né? Não importa. Porque, assim, tudo que a gente planta, aquilo ali ele vai voltar pra gente. Isso aí é É, fato, né? E se a gente planta isso, quer acolher mesmo, tá se ajudando ali, olha quanta coisa boa vem, né? Porque ali são inúmeras lojas, são inúmeras empresárias que tem ali. E aí você tem ali as meninas que vendem os cachorro-quente ali da rua, né? todo mundo. Então uma coisa puxa a outra. Então, assim, por que não fazer essa parceria? Por que não, assim, montar coisas juntos para poder agregar, né? Você vê nichos totalmente diferentes, mas que podem estar trabalhando Junto. juntos, né? Aham. E o quanto isso faz diferença. A nossa própria parceria mesmo com a Daiane do Espelho da Verdade, né? Que olha só quanta coisa está acontecendo, né? Juntou uma cabeleireira comigo com a parte de maquiagem, juntou você com a roupa, a Regina com a parte de pele. Olha como está sendo E como vai bacana. movimentando, né? A Dai com a parte de trabalhar a mente da pessoa. E olha que quadro lindo, assim, né? Que se formou Sim. com pessoas que são profissionais completamente Aham. diferentes Que uma talvez das a gente outras. nunca tivesse parado pra entender como que Nunca. interliga, né? Nunca. E aí, olha só como isso vai gerando conexão, né? E aí tem a Cris que faz penteado, porque aí eu já vou fechar uma parceria com ela para poder ir no salão dela para Faz todo proporcionar um sentido. dia da beleza para as clientes. Tem o Aham. penteado, mas tem a maquiagem. E aí você vai, ó, trazendo conexões. A Débora, que eu tô para fazer lá no salão, fui já na loja. Olha como isso vai crescendo, como isso vai. Aí você vai conhecendo pessoas novas e através de uma pessoa. Olha as conexões que isso gera. Muitas. Olha quantas pessoas e o quanto é importante, principalmente, né, para empreendedor entender isso, E olha, de apoiar. é muito benéfico. Acho que só tem benefícios, assim. E o cliente fica feliz porque ele geralmente chega com um problema, né, que a gente fala, e como a gente resolve todos os outros, É, às vezes é, num ambiente só. Então a pessoa chegou querendo uma roupa, mas ela já tá ali no momento de beleza, ela já vai cuidar da pele, ela já vai comprar uma maquiagem. Você resolve várias coisas e coisas que a pessoa às vezes nem tinha pensado. é. Porque a mulher é um todo, né? Não é uma coisa só, Não. né? Ela não consegue estar arrumada e estar com o cabelo estranho. Aí ela coloca assim, se tu tivesse tá linda a tua roupa, mas
se tu não tivesse com teu brinco, com teu anel, de repente tu Ele ia estar assim, valoriza. se sentindo falta daquilo ali. Se tu tivesse assim, sem nada de maquiagem, nada assim, aí tu ia falar assim, nossa, se eu tivesse colocado alguma coisa aqui, eu estaria me sentindo melhor. E a mulher, ela é assim, ela tá sempre buscando. E as pessoas que não são empreendedoras, que agora eu vou dar uma cutucada, vou dar uma cutucada agora em quem não é empreendedor, gente, como é importante, né? O pessoal que tá aí de casa, que não é empreendedor, né? Que vê as amiguinhas empreendedoras ali, né? A loja de roupa, que vê o trabalho que eu faço, vê as empreendedoras se movendo. Gente, entende o trabalho dessa empreendedora, faz indicação desse trabalho, porque você não vai perder nada com isso. Eu dou até brinde, né, para os meus clientes. Eu falo assim: me indicou, tem 10% de cashback, ou então é Sim. cupom para sorteio. Porque sim, mas é tão gostoso que você vê, fez do meu mês, pro meu mês, uma diferença incrível, indicações que eu tive. Então, você que tá aí, CLT, que não quer ser empreendedora, tranquilo, mas indica a amiguinha, sabe? Passou lá no Instagram dela, dá uma curtidinha lá no coração, comenta alguma coisa. Porque, assim, valoriza. Isso valoriza, porque isso é tão importante pra gente. Quando a gente faz uma postagem lá e vem alguém e comenta alguma coisa, que seja um simples coraçãozinho, E às vezes é mas como minuto, faz né? diferença. Que a pessoa vai Nem doar, mas pra gente é tanto, é muito. Vale muito. Você fala assim, poxa, eu vou tirar lá, vou lá na página da Nath, vou dar uma olhada como é que tá lá, vou ver as roupas que estão lá, sabe? Porque a gente sabe que o Instagram agora é tudo assim, né? Tem gente que trabalha com feed todo organizado, então a gente sabe que às vezes no feed é mais complicado, mas não tem só ali, né? Você pode indicar o boca a boca, você pode falar, olha só que roupa legal que eu vi nessa loja, acho que tu iria gostar, dá uma olhadinha lá. Elogio, né? Eu faço muito isso. Eu vejo, assim, alguma coisa e falo assim, acho que você vai gostar. Tá precisando de semi-joia, tem uma pessoa pra te indicar. E é assim, aí eu faço unha. Tem uma manicure pra te indicar. E aí, olha só, a Aline, que faz a minha unha, ela já tá com 2 clientes, assim, que foram... eu indiquei a Rosângela indicou a Neta. Olha como isso vai, olha a proporção que isso toma. E não te tomou nem 2 minutos. O que me custou? O que me custa falar assim, Nath, tu tá precisando de uma roupa, vai lá na Nath, porque tu vai gostar do atendimento, da roupa, vai que eu acho que lá tu vai achar. O que me custa eu fazer isso? E é muito engraçado, porque eu tava até pensando sobre isso, o quanto que, eu não sei se é só aqui em Petrópolis, mas as pessoas são um pouco fechadas com relação a isso. Não só nesse segmento de moda, beleza, né, mas em vários outros. Então, alguns amigos relataram dentro dos seus próprios segmentos, assim, dificuldade em entrar no que se formou uma panelinha, sabe? E aí as pessoas não quererem ajudar. Então, às vezes, ele quer indicar cliente, a pessoa nem aceita, porque veio dele, que não tá ali naquele meio. E eu até vivenciei um pouco disso. Eu queria fazer o ensaio da loja, tava procurando outros lugares, então vendo pousadas, hotéis, e a dificuldade que foi de encontrar um lugar pra, assim, fotografar e também divulgar, né? Mostrar Petrópolis. Eu acho que às vezes a gente sente falta de mostrar também, valorizar a cidade. Mas o quanto que às vezes as próprias pessoas aqui acabam se fechando e ainda tendo o olhar antigo de que são concorrentes. E assim, isso é complicado, Nath, porque assim, no caso do meu trabalho, né? Eu já fui. Eu penso assim, tô indo na sua loja. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas eu tô indo na sua loja. Fui lá, eu tô levando os meus produtos, o meu tempo. Você viu que o meu trabalho não é tipo assim, bota isso aqui. Não, eu dou uma aula daquilo ali que eu tô fazendo. Tem toda uma consultoria daquilo ali. Eu tô oferecendo meu tempo, meu trabalho. E tá sendo um presente bacana para sua cliente, né? E tem alguns lugares que a gente vai oferecer algum tipo de parceria que a pessoa quer que você pague para você estar lá. Sendo que é um presente para a pessoa, é um presente que você tá dando teu tempo, você tá no produto, a roupa. Você fez o sorteio no meu grupo. Não, Nath, para você entrar lá, tu tem que me pagar a taxa de R$50 para estar participando. Sendo que tu já vai dar o brinde. Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque assim, já me fizeram propostas assim absurdas, de eu dar o curso de maquiagem, né, com tudo, com um certificado, com tudo mais completo, e a pessoa queria 50% do valor. E eu falei, tá, mas qual é a tua parte? Eu vou dar o meu espaço. Eu falei, tá, mas e o material, e minha hora, o meu trabalho, o acompanhamento que eu dou para as minhas alunas há 30 dias após o curso que eu ministro? Eu falei, isso fica como?
Eu acho que essa Então, questão de parceria, né? O quanto é importante você não só olhar pro econômico. Claro que importa, é o que mantém todo com mundo. Mas, assim, certeza. tem áreas que não faz mesmo Não sentido. faz, porque se você parar para pensar, se eu tô lá, eu tô divulgando o teu espaço. Então, Sim. assim, aquelas 150 pessoas que estavam lá no meu grupo, talvez dali não teriam clientes que iam na tua loja, mas falam assim, eu vou lá para conhecer, que não conheceu a Diana, que de repente não compravam na Tricel ainda, porque achar que lá é uma loja muito cara e não é, a Tricel tem um preço super incrível, Aham. né? Assim, os preços da Tricel são muito bons, é uma Você loja passa e julga, linda. né? Você passa e julga Você por ser uma julga loja porque a loja é bonita. linda. Aí você olha e você fala, essa loja deve ser cara. Não é, gente. A Tricel tem preços ótimos. Sim. Então, assim, a gente tem esse hábito, né, da gente julgar antes da gente conhecer. Então, olha só a rotatividade que deu. Porque, aí, poxa, eu vou fazer uma limpeza de pele, eu vou perguntar a Ana, daquela me moça que ela indicar. botou lá no grupo aquele dia. Ah, eu vou ver aquela loja que a Ana colocou aquele dia lá no grupo. Às vezes não é momentâneo, mas depois vai vindo isso. Sim. Então, assim, a gente perceber a importância dessa ajuda, né? Que a gente precisa, um ajudando o outro, um indicando o outro. Eu tenho pessoas próximas de mim que, assim, indicam outra marca, indicam outra pessoa, mas, assim, pelo fato, tipo assim, não vou indicar, porque parece que, tipo assim, não quero que tu cresça. Porque a única explicação que eu tenho é essa, te juro. Não Porque faz não tem sentido. outra, né? Porque É um egoísmo, é né? egoísmo, porque eu sei que na tua loja tem tal roupa que a pessoa tá procurando aquilo ali. Qual o sentido de eu falar assim? Ah, você já tentou lá no número tal da Rua Tereza, lá em cima, ou outra loja que às vezes a pessoa nem conhece a pessoa, se eu te conheço. Ou fala, compra na Shein, na Shopee, compra, né? Sabe, se eu Aham. posso falar assim, vai lá para você ser bem atendido. Então, essas coisas ainda não entram na minha cabeça. E é um desafio que a gente encontra. Eu acredito que você também encontre isso, né? Assim, a maldade mesmo, porque para mim já entra na maldade mesmo. E o quanto é importante a gente se ajudar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, de tá apoiando, tá indo lá no Instagram, dá uma curtida, sabe? Se você conseguir, fala assim, pô, compartilha lá, fala assim, ó, essa Perfil, loja que eu né? fui, eu gostei. Aham. Segue esse perfil aqui que é bacana. Não quer colocar lá no teu Instagram, manda um aviãozinho. Fala assim, poxa, amiga, olha só, essa loja aqui é bem bacana. Eu vi num grupo lá que eu gostei, eu tô te indicando porque eu acho que você vai gostar das roupas que tem aqui. Isso não custa. E eu acho que nós mesmos, né, apoiarmos o comércio local, assim, tentar entender por trás da marca. Porque às vezes não é só a marca, mas tem ali o por trás. É. Então, tem a Ana, por trás da Ana tem toda uma história, todo um aprendizado, e você passando o teu conhecimento para os clientes. Por trás da NAP também tem essa história da NAP. Não é só chegar ali, vou vender a roupa. Não, a gente vende também a experiência, né? A experiência não tem preço. É. Eu acho assim, você pode comprar qualquer coisa em qualquer lugar, porque todos nós somos livres. Uhum. Mas a experiência que algo te gera é algo que, assim, até no digital você consegue viver essa experiência. Eu acho que marca, né? Marca, porque assim, eu tive uma cliente que eu atendia nesse período do grupo lá, e eu não conhecia, porque foi indicação de uma amiga, e aí ela me indicou essa pessoa, e aí o que eu fiz? Ela estava tirando dúvida da pele dela, falou a idade dela, e eu tirei uma foto minha na hora. Eu falei, olha, eu vou tirar para você ver como é a minha pele. Eu tô aqui eu tô sem maquiagem agora, que eu tinha acabado de fazer meu skincare e tudo, tirei uma foto e mandei para ela. Falei assim, vou fazer 50 anos, dia 3, então assim, eu tenho 49, eu queria que você olhasse, porque ela queria olhar a área dos olhos, né, porque ela queria o tratamento para cá, e eu tirei e mandei. Aquilo ali gerou uma confiança tão grande nela, assim, pelo fato de eu ter feito aquilo, que ela comprou mais um produto e aí ela já indicou outra pessoa, sabe? Então, assim, o quanto isso faz diferença mesmo no online, a gente pode se manter presente na vida das pessoas. E o quanto que o online, essa indicação de você estar mandando, é importante. Sim. Eu tenho um cliente que viu alguma coisa de empreendedorismo, ela me manda, Ana, lembrei de você. Olha, ideia Olha de só. conteúdo também, né? Ou dúvidas, até mesmo uma dúvida, Exatamente. porque a gente Uma precisa. palestra, a gente precisa, né? Assim, eu vi isso aqui, eu achei bacana. Você já tentou fazer isso? Que não te falei, Nath, vamos fazer agora no teu grupo lá dos clientes. Então, olha só como isso agrega, né? Assim, através da DAE, a gente foi se conhecendo e olha só a rede que hoje tem de mulheres, né? Que a gente hoje se conhece o trabalho uma da outra e olha como isso está crescendo.
Olha como Porque tá cada vez mais a crescendo. gente tem a vontade de trazer mais gente, né, pra vivenciar essa É. experiência, assim, tipo, meu Deus, vamos compartilhar com mais gente. E para ver que não é concorrência, que todo mundo está no mesmo barco, tá todo mundo trabalhando, todo mundo ali correndo atrás do seu dinheiro, dos seus sonhos, do seu trabalho. E o quanto é importante a gente estar assim, tirar essa coisa do egoísmo, sabe? Indicar, porque por trás da Ana tem uma mulher que cuida de uma casa sozinha, que é empreendedora, né? Que é provedora do lar, Sim. né? Por trás da Nath tem uma história, por trás da Patrícia, do teu pai, tem uma história. Então, assim, é conhecer a história das pessoas e ver o quanto é importante gerar essa experiência, né? Porque, assim, produto, roupa, realmente você pode comprar em qualquer lugar. Mas, assim, será que essa experiência não é tudo que você precisa naquele determinado dia? Pois é. E é o que eu penso também, que empreender às vezes já é tão solitário, e aí quando você Muito. consegue compartilhar com outros e aprender com outras pessoas, isso acho que dá energia, sabe? Porque empreender por empreender sozinho, assim, já é triste, né? Solitário, vazio. Então, quando você consegue transformar em algo leve, algo prazeroso, que geralmente é quando você consegue trazer pessoas, eu acho que não tem preço, não tem preço que pague, assim. Tem algum caso bem especial lá da loja, de algum cliente que, assim, de alguma forma tocou o coração de vocês, alguma experiência de alguma vivência, assim, alguma experiência que vocês tenham causado que foi tão forte, assim, às vezes nesse cliente que tem uma história especial com a loja? Ai, eu acho que já passaram muitas histórias, assim, muitas coisas. A gente sempre tenta compartilhar com o grupo ali e também parabenizar e reconhecer, né? Porque a gente tende a sempre se cobrar tanto e não, às vezes, Uhum. parar pra olhar, nossa, a gente mandou bem. Mas um caso, assim, eu acho que me chamou atenção é que acho que a cliente ia viajar, ou era pro filho que ia fazer uma viagem pra um lugar muito frio, e assim, tava tendo a greve dos Correios, alguma questão assim, e a gente precisou pensar numa logística super estratégica pra ela, pra que chegasse o produto pra ela, pra aquela situação, né? E aí chegou, deu certo, a gente fez de um jeito lá. Ela não era daqui, Não era não era daqui, daqui. era de outra cidade. A gente conseguiu através da transportadora e aí teve que pedir, tipo assim, pra eles encarecidamente entenderem aquela história. Contamos a história e aí chegou até ela e ela voltou, né, pra agradecer, falar tudo e assim, deu certo. E então foi muito prazeroso, mas até acontecer, né, a gente fica, meu Deus, o que que a gente faz pra atender esse cliente da melhor Não forma deixar em possível, falta, né? pra que a pessoa tenha a melhor experiência possível e pra que ela não precise ter essa dor de cabeça de entender o que que a gente vai fazer pra que dê certo, né, determinada situação. Ou até mesmo quando a gente confecciona algum produto específico Uhum. pra um cliente ou pra evento, alguma coisa assim, até dar certo, a gente tenta ir fazendo da melhor forma, mas para que o cliente tenha ali uma experiência boa e não sinta todo aquele processo ali que é desafiador, né. Às Uhum. vezes tem algumas questões, assim, que saem do nosso controle, mas junto com o nosso time a gente consegue alimentar ali e depois rir. Fala: "Meu Deus, passou, Deu certo. deu E certo". eu achei muito legal, porque acho que eu não eu sou meio totalmente desligada, né, eu estava ali concentrada, mas teve uma hora que eu estava sem ninguém, sem atender ninguém ali, e eu achei muito interessante, teve uma hora que você falou, que alguém quis uma estampa que eu acho que não tinha na loja, Foi, e aí você falou assim: "Não, mas vê com ela o que que ela quer, porque a gente consegue fazer". foi. E eu achei isso, olha só como ficou, porque isso foi muito rápido, eu tinha acabado de atender alguém ali, né, estava, tipo, arrumando as coisas, mas quando você falou: "Não tem, mas a gente pode fazer", isso me chamou a atenção, essa frase. E eu falei assim: "Olha só que legal", porque às vezes você entra e você fala assim: "Ah, tem essa peça aqui? Ah, não tem, acabou. Mas você vai repor? Ih, eu não sei. É. Ah, não, é só essa, não tem mais nada". Porque às vezes você quer muito aquilo ali, às vezes a gente se apaixona por uma roupa, e a Aham. gente quer Você aquele, fica mulher tem muito pensando, isso, você né. já idealizou, pensou no É, complemento inteiro, no look inteiro, se viu, né, com aquela peça. e eu achei tão interessante você falando isso, tipo assim, fala com a cliente o que que ela quer, porque tem como a gente fazer. Olha É. só.
Às vezes eu fico querendo fazer tudo, assim, mas, poxa, tem histórias que você se identifica tanto, porque eu pensei, pô, a cliente passava quase todos os dias na loja perguntando se ia ter, É. porque ela queria determinada peça e não tinha, ela sempre perguntava e não tinha. E eu falei, mas poxa, se ela passa aqui sempre, é porque ela quer muito. Ela falou que passava todo sábado, não era? Assim, perguntando se já tinha chegado, se tinha. Já tinha passado inúmeras vezes, e eu falei, não é possível, então vamos tentar dar um jeito pra atender, né? Porque eu me coloquei justamente no lugar. E é o que às vezes as pessoas não fazem, né? E a gente tenta fazer isso muito na NAP, assim, de confeccionar, às vezes, um modelo específico pro cliente, porque ele quer, ele já tem uma história com a gente, ou ele chegou agora e a gente quer atender da melhor forma e abraçar, né? Pra que todo mundo se sinta abraçado. E eu acho que essa questão da proximidade, tipo assim, a cliente ela passa ali, mas ela chega até a gente, que nem sempre tá ali no balcão em contato com eles, né? Mas chega até a fábrica. E é muito legal também, Nath, porque às vezes assim, um modelo que você atende uma cliente, às vezes vai ser o modelo que você mais vai vender. E aquilo ali vai dar, eu acredito muito assim, naquilo que Deus ele traz de volta do que a gente, né, assim, tudo que a gente planta, eu acredito na colheita. Então, às vezes pode parecer uma coisa muito boba, mas através de uma coisa dessa, Deus ele te abençoa de forma tão grandiosa, porque você resolveu um problema de uma pessoa. Então, aí, através, às vezes, daquela peça, você vai ter uma outra ideia de algo que você pode fazer. E ali acontece coisa que você fala assim, gente, por que eu não fiz isso antes? De repente, a blusa que ela quer, a estampa que ela quer, vai ser a estampa que você mais vai vender. E essa questão até mesmo dela se sentir importante ali, né? Ela não é só mais uma cliente, Não. ela é a cliente. Ela não larga mais a loja. Ela não larga mais a loja. Então, são assim, esses pequenos detalhes que às vezes a gente tem que pensar, né, do quanto é importante, né, de quem está de fora, a indicação, falar, né, falar para as amigas, poxa, eu vou te mandar aqui. Eu fico tão feliz porque, assim, teve uma pessoa que me indicou 12 clientes para o grupo. Olha 12. isso. E aí, eu falei com ela, né, eu fiz a proposta para ela trabalhar comigo. Eu falei, olha, você indicou aqui 12, isso porque foi rápido, porque você chegou, já estava acontecendo. Falei, imagina só, você pode trabalhar com isso. E assim, olha só que legal, porque ela foi lá procurando as amigas dela, porque a princípio eu nem tinha pensado nisso, mas ela falou assim, ela foi lá procurando o celular dela, falando, olha, vai ter tal grupo com tal coisa assim, tu quer, posso mandar teu nome pra adicionar? Ah, eu quero sim. E foi, assim, ela tirou um tempinho da vida dela. E eu fiquei tão grata, assim, a Deus por aquilo, sabe? Porque, às vezes, assim, pra ela, aquilo ali foi tranquilo, não foi nem nada demais. Mas pra mim, assim, o que ela trouxe, e foi outra cliente que eu tenho também, que é uma grande amiga, me indicou 8 pessoas, né, através dessas 8, que teve mais 2 indicações que compraram muita coisa comigo. E eu falei assim, gente, olha o poder que isso tem, dessa conexão, de uma estar ajudando a outra, né, de uma estar se conectando com a outra, tá vendo o que você tem, o que eu tenho, o que eu posso estar te oferecendo. Cara, como isso é grandioso, como as pessoas precisam entender isso. E é engraçado que a gente fica com essa sensação de gratidão, né, de querer retribuir e falar, nossa, mas é algo muito grande, como que eu consigo agradecer, mostrar que eu tô sendo grata, né? Exatamente, porque assim, às vezes pra pessoa não foi nada, mas pra quem recebeu aquilo ali foi muito. Então, às vezes, o meu trabalho, eu gosto muito de fazer o meu trabalho. Então, eu já recebi assim, feedback de clientes de falar assim, meu casamento melhorou. Eu tô tendo um relacionamento melhor no meu trabalho. As pessoas do meu trabalho estão me achando mais bonita. E aí você fala assim, gente, pra mim aquilo ali foi um atendimento normal. Porque é o que eu amo fazer, então a gente dá o nosso melhor quando a gente ama. Mas quando vem alguém te dar esse feedback, você entende a grandiosidade disso. Então, às vezes, e eu assim, eu ainda tô acima do peso, mas assim, a mulher que ela é gordinha, ela tem muita dificuldade de achar roupa. E o pior é quando ela entra na loja e as pessoas olham ela de cima para baixo. Isso é triste, é muito sabe? triste. E assim, e a maioria hoje das brasileiras, elas estão fora do peso. E eu acho que né? às vezes nem só realidade. isso, sabia? Mas não só a gente fora do peso, mas gente também que é muito magrinha. É muito. Ou muito alta. A minha prima, ela vestia calça 36, ela não conseguia achar lugar nenhum. Aí depois que ela casou,
casou, teve filho, ela engordou um pouquinho, engordou pro normal, né? Mas assim, ela era muito magrinha. E assim, ela entrava em loja de criança para comprar calça. E os olhares que as pessoas dão, os julgamentos que a pessoa faz, né? A gente não entende o porquê que uma pessoa tá tão magrinha, o porquê que uma pessoa tá gordinha. Não é a comida, né? Um dos grandes causadores da gordura, assim, são os hormônios. O hormônio do estresse, ele é assim, seja você está fazendo dieta, você não consegue emagrecer, e as pessoas assim julgam o tempo todo. Então, quando você entra numa loja e você se sente acolhida, né, e você não é julgada pela tua aparência, já cansei de entrar em loja, e eu tenho assim, a questão de ser alta também. Sim. Então, às vezes dá, só que aí, tá, serve, só que a calça fica no meio da canela. O vestido que era pra ser em cima do joelho, ele vem no meio da coxa, e não dá pra usar porque tu faz isso aqui. E aí, tu passa a nem querer mais entrar, né? Eu não entro. Eu sou aquela cliente que, assim, se eu entro e eu percebo um olhar ou uma coisa assim, eu não volto. E eu também não indico. Porque eu falo, se fez comigo, eu não quero que uma outra pessoa passe por esse constrangimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com determinadas coisas. Eu trabalho com a questão de pele, né? Eu jamais posso falar para uma cliente minha sobre a tonalidade da mancha, se tá com mancha grande, se não tá. Jamais, porque eu não sei o tamanho da ferida que aquela mancha ali tá causando nela. Porque não é só a estética, ele é emocional também, né? Então, assim, a pessoa tá acima do peso, você sabe por que ela tá acima do peso? Ela é magrinha demais, você sabe por que ela é magrinha demais? E quando você encontra um ambiente que te acolhe desse jeito, independente do corpo que você tem, do que você é, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, porque eu vi muito isso lá, né? Eu vi pessoas muito bem arrumadas entrando na loja, e eu vi pessoas muito simples entrando na loja. Mas o que eu vi ali, o carinho era o mesmo para todos. Pois é. Tem gente que julga, né, pela roupa. E acho que isso é a pior coisa que pode acontecer, mas o ser humano é muito visual. Infelizmente. Eu assim, até falo, gente, a empreendedora, empresário, a pessoa como um todo, né? A gente é julgado o tempo inteiro. Então, não adianta a gente falar assim, anda conforme você quer. Não. Não dá. Porque a tua imagem, ela fala por você. Então, assim, Nath, dona de loja, né? Filha da dona também. É diretora criativa, mas é dona também da loja. Aí, tu imagina, a Nath chega aqui de qualquer jeito. Sabe, com uma blusa toda estranha, com uma roupa toda estranha, né, assim. Aí você vai falar assim, gente, mas se ela tá andando assim, como é que ela cuida das peças da loja dela? Porque a gente pensa nisso. A gente é o nosso cartão de visita, né? A gente pensa nisso. Pô, a Ana tá... Nossa, olha a pele dela, como é que tá? Como é que pode trabalhar com isso? Não tô entendendo. Porque não adianta que, assim, a gente julga. E é uma coisa, assim, que é importante, que, além disso, é o amor próprio. Porque, assim, a gente tem que se amar, né? Então, antes de qualquer coisa do que o outro acha, que isso é o de menos, mas a gente, sim, é o nosso amor. Então, assim, é se amar, né? E é bíblico, né? Ame o outro como a ti mesmo. Como que você vai amar? Como eu vou amar a Nath se eu não tô me amando? Só vou conseguir dar patada. Só vou conseguir ser grossa. E eu acho que a gente viu muito isso até no quadro do espelho, né? O quanto que as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade em olhar pra si. Muito. E o quanto que as pessoas... A gente consegue ajudar se unindo. Olha como essa união conseguiu proporcionar algo incrível, assim, para algumas mulheres, né? E assim, eu me identifiquei muito com uma das meninas, né? Que não achou roupa, que não conseguia se olhar no espelho, porque eu fui aquela pessoa. Então, assim, quando eu vi, eu fiz assim de tudo para fazer o que ela queria. Porque eu falei, eu já estive como ela e eu entendo. Então, assim, eu já vivi essa dor. E eu ainda lembro que assim, eu falei assim, ela tá com dificuldade, porque tava demorando para chegar. E eu, na minha mente veio assim, eu falei, ela tá com dificuldade de achar roupa. Porque eu sei o quanto é difícil, né? Às vezes quando a gente diz que não tá bem, é pior ainda. Mas por causa da situação toda, você tem dificuldade de achar, às vezes, a roupa, de se olhar no espelho, porque você não tá, às vezes, gostando de você. Então, você tem dificuldade com aquilo ali tudo, né? E o quanto foi importante essa equipe toda ali acolhendo para ela se florescer ali, né? Pois é, acho que nessa história dela eu percebi o quanto que essa questão do amor próprio, da autoestima, influencia em tudo. Tem muito, em tudo.
tudo. Por isso que eu amo fazer esse trabalho. Aham. E assim, aquele evento que eu te falei vai sair, tá? Ai, amei. Prepare-se, mulheres, porque vai ter algo assim muito Incrível. bom pra vocês aí vindo. Eu já vou começar a divulgar a partir da semana que vem, vou divulgar aqui no podcast também. Ó, já Já tá tô acabando, ansiosa. tá? Ah, não, gente. Aqui, o papo aqui, ó, Eu rende. falo, gente, todo mundo senta aqui e fala assim, mas já... Primeiro fica com medo que acha que é muita coisa. Mas não é, tá vendo? Já tá Dá uma acabando. vergonha, Daqui a pouco eu vou gente. expulsar a gente daqui. Nath, queria que você deixasse uma mensagem do teu coração para as pessoas que estão em casa. Desse o endereço da loja também. Claro. Primeiro agradecer, muito importante falar, né, sobre empreender, sobre autocuidado, enfim, sobre essa questão das parcerias, o quanto isso é importante e o quanto eu fico honrada da gente ter essa parceria, né? Então, para que as pessoas ajudem também umas às outras, compartilhem, divulguem, ajude o micro, pequeno, grande empreendedor, né, brasileiro que sabe essa dificuldade que é, mas também quando se junta a gente consegue ir muito longe, né? E para quem quiser conhecer e vivenciar essa experiência na loja, fica na Rua Aureliano Coutinho, número 171 em Petrópolis, e nós enviamos também para todo o Brasil. Então você consegue ter acesso à NAP aí da sua casa. E para quem quiser também seguir o nosso perfil no Instagram, é @loja NAP, N de navio, AP, NAP Rio. Então, foi um prazer estar aqui. Gente, ó, eu amei, assim, a tua companhia é muito boa, porque você é uma pessoa que traz luz pra onde você vai. Então, assim, sou suspeita pra falar, mas é exatamente isso que eu sinto mesmo. E, assim, o que eu desejo pra você, o que eu declaro sobre a sua vida, que Deus continue abençoando a obra das suas mãos, em tudo aquilo que você tocar, que tenha muita prosperidade, que Deus abra portas, te entregue chaves de lugares que você talvez nem consiga imaginar hoje. Porque você merece, você é uma pessoa que traz luz, né? A tua loja, ela é diferente, não tô falando isso por clichê, porque se não fosse eu não falaria, você nem estaria aqui, na verdade. Mas eu falo porque eu senti isso, aquela coisa de você ficar horas ali e assim, ué, já acabou, já tem que ir embora, né? Então, assim, que Deus continue prosperando. E eu recebi uma palavra que foi assim, que esse ano ia ser um ano que dos encontros comuns iam ser transformados em encontros celestiais. Então é isso que eu acredito. Eu realmente acredito que o nosso encontro foi assim. Então que a gente faça muitas parcerias esse ano e que Deus abençoe muito, porque assim, você merece demais, assim, tudo que você transborda no outro, que você tenha tudo isso assim de volta, sabe, transbordante na sua vida. Amém, Tá? pra gente. pra gente. Gente, ó, acabou mais um podcast Poderosamente. Olha, tem um mulherão que vai estar aqui comigo na semana que vem. Ó, não percam na segunda-feira o programa. Não vou dar palhinha nem nada, vocês vão ver aí daqui a pouco, mas ó, é uma mulher, Nath conhece. Te conhece, foi mais uma parceria que a gente colocou também aí. Então, assim, não perde segunda-feira que vem, encaminha esse podcast para outra pessoa, outra empreendedora, pessoas que precisam ouvir o que a gente falou aqui. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus e que Deus abençoe suas mãos e tudo que você tocar seja de muita prosperidade. Fiquem com Deus e até semana que vem.